A gente vai contar agora a história de uma idosa que desafiou os limites da ciência, a Dona Isabel, que descobriu que tinha síndrome de Down aos 35 anos. Na época, os médicos disseram que ela não poderia engravidar, mas a Dona Isabel se casou, teve filhos e netos. Hoje, ela se tornou uma avó exemplo para toda a família. A mulher que confecciona cuidadosamente um tapete de chão tem 70 anos. E esse tapete aí, a senhora demora quanto tempo para fazer? Só assim. E quem que ensinou a senhora a fazer? Ninguém. Dona Isabel é mãe de uma jovem de 34 anos, avó de 3 netos e totalmente independente no dia a dia. Uma situação comum, mas para esta família é um caso de superação. Ela tem a síndrome de Down, hoje conhecida como trissomia de 21 ou simplesmente T21, que tem esse nome porque se refere a uma alteração no cromossomo 21. Síndrome de Down é a alteração genética que mais ocorre no ser humano. A síndrome de Down compromete um fenótipo, a imagem, parece um indivíduo oriental. Além disso, esse indivíduo tem baixa estatura, tem riscos de ter comprometimentos cardíacos, mas ele tem um comprometimento intelectual. Tem coisas que ela gosta de fazer sozinha, ela sempre foi determinada e muito independente. Para a família, uma mãe e uma avó carinhosa. A minha lembrança é sempre da minha mãe cuidando de mim. Para a ciência, Dona Isabel desafia tudo que se pensava até pouco tempo atrás a respeito da T21. Na década de 80, década de 70, a sobrevida do indivíduo com T21, tanto homem quanto mulher, estava no máximo por volta de 20 anos. A história de Dona Isabel sempre foi peculiar. Ela era a caçula entre 19 irmãos. Na infância, já dava sinais de um desenvolvimento mais lento. A Isabel está demorando para andar, mas ela tem muito colo, ela não vai aprender a andar. A Isabel tem dificuldade para falar. Ah, mas todo mundo adivinha o que ela quer. Então não precisa aprender a falar. Qual foi o rótulo que ela recebeu? De manhosa. Por isso mesmo, a exigência era a de que ela fizesse tudo que os irmãos e irmãs faziam. Foi para a escola, aprendeu muito pouco, só tinha o primeiro ano, era um grupo escolar lá na roça, mas aprendeu, ela escreve o nome dela. O que a senhora fazia? Eu lavava vasilha, lavava roupa. Ah, já fazia tudo isso? Eu fazia tudo isso, porque minha mãe estava muito doente. Até que veio a juventude, foi quando Isabel conheceu José, um primo com uma família ainda mais numerosa do que a dela. José tinha 23 irmãos. Depois do namoro, veio o pedido de casamento. E conversei com a minha mãe, que o Zé está querendo me procurar para nós dois casar. Aí minha mãe apoiou o casamento. Eles se casaram e se mudaram para Morrinhos, no interior de Goiás. Ela com 26 anos, ele com 39. Durante quase 10 anos, o seu José e a dona Isabel sonharam em ter filhos, mas ela não conseguia engravidar. O casal então procurou um médico e o diagnóstico surpreendeu e assustou muita gente. Dizia que dona Isabel tinha síndrome de Down, uma alteração genética que, na teoria, a impediria para sempre de ter filhos e de ser independente no dia a dia. Só aos 35 anos, Dona Isabel descobriu que tinha a T21. Ela contrariou todos os prognósticos da época e em 1990, apenas alguns meses depois de ser diagnosticada com a T21, ela engravidou. Esse aqui ficou mais alegre do que eu. É. E até hoje. Tô alegre. O geneticista explica que a pessoa com T21 pode ter filho, mas o processo de fecundação e fertilização é reduzido.
50% das mulheres com T21 são férteis e há chances da criança nascer com a trissomia. Tem 50% de chance de ter um filho com T21 se o cônjuge não tiver T21. Cristina descobriu que a mãe tinha a síndrome de Down quando começou a estudar genética na escola. Mas aí eu levantei a mão e falei assim, minha mãe tem síndrome de Down. Aí a professora olhou pra mim e falou assim, não, sua mãe não tem, porque quem tem não pode ter filho. Em 2015, Dona Isabel fez um teste de cariótipo, um exame capaz de identificar os cromossomos e eventuais alterações genéticas em um indivíduo. O seu filho não vai se desenvolver, o seu filho vai ser seu eterno bebê, você ganhou um anjo. As pessoas tentam romantizar e não é isso. Então, assim, eu acho que a chave do sucesso da minha mãe é isso. Ninguém disse que ela não ia poder fazer alguma coisa. Esta semana, Dona Isabel foi homenageada em Brasília no Dia Mundial da Síndrome de Down. Cada pedacinho da vida de Dona Isabel vai tecendo uma história rica e que é um exemplo, sempre com carinho, afeto e amor.